Olá, saudações, salute a tutti. Vamos dar uma dica de 3 obras, ou várias obras, né? Na verdade, 3 não, 5, vou dar 5. 5 obras, mas como é um conjunto, né, a poesia orbital, então aqui vai ser uma pluralidade. Mas eu vou colocar no vídeo aí 5 obras, né? Mas entendam que são 5 dicas e uma dessas dicas é plural. Então vamos começar com Rogério Salgado, né? Todo mundo conhece. E Antes que a Lua Infarte, foi publicado assim, um lançamento lá no Centro Cultural Padre Eustáquio. E é interessante que a obra do Rogério Salgado é um apanhado assim, de vários estilos, várias épocas, né, vários assuntos, e mostra o amadurecimento do poeta enquanto artista, poeta, enquanto ser humano. Né? Então é aquela poesia que ensina muito, né? Uma poesia que vai lembrar da infância e vai lembrar de questões pessoais e também artísticas. Né? Então ele está falando da vida dele enquanto poeta, e quando o poeta fala de si mesmo, ele fala da arte poética e fala da sua geração. Né? Então eu não entendo que isso aqui é uma obra egocêntrica. O poeta fala muito de si. Só que o poeta fala de si, ele fala no coletivo. Lembra do Walt Whitman? Né? O Walt Whitman é esse poeta que ele falava muito de si mesmo. Como é egocêntrico o Walt Whitman. Na verdade, ele está falando da geração toda. Né? Então é uma obra assim, de sabedoria no sentido de que ele está ensinando. Né? Ele tem algo a ensinar. É um livro pequeno, mas que tem uma densidade. Né? A questão de densidade é um livro pequeno, mas tem uma densidade em que o autor não fica só falando dos seus próprios umbigos, né? Meus umbigos maravilhosos, mas ele está falando também da questão da criação artística e dessa geração que está indo, né? É um poeta que já tem muito tempo de estrada, desde os anos 80, né? E ele viveu tudo isso aí. E isso aqui é um recorte, né? Assim, mostra um apanhado de toda a obra do Rogério Salgado, fica aí a dica. Outro poeta que publicou esse ano, assim, também sensacional, uma obra de sabedoria também, ou seja, quando eu falo sabedoria, no sentido de ele tem algo a ensinar. Né? Um poeta é alguém que tem algo a ensinar. Então o vinho que sobrou, o Luiz Edmundo Alves, né? Muitas vezes o pessoal confunde, né? O próprio Edmundo Alves falou assim que já foi confundido com o Rogério Salgado. São dois poetas que trabalhavam, né? Aliás, trabalhavam porque o Edmundo Alves agora está no campo, né? Está lá no interior de Minas, deixou a loucura da cidade, o caos urbano. E aqui nessa obra vai contar então várias coisas da vida pessoal, claro, né? O poeta fala de si mesmo, só que é a mesma coisa, vai falar de uma geração inteira, né? Então ele vai fazer recorte das cenas de BH, que vai lembrar muito o Spleen de Paris, né? Do Baudelaire, que é aqui o Spleen de BH, né? Que é um livro que eu publiquei também com esse nome. Só que aquela ideia do poeta flâneur, o poeta vai andando pela cidade, vai lembrando suas vivências, né, as memórias, né, tudo aquilo que ele passou na cidade, e lembrar que é uma pessoa que já não está mais em BH, né, ele passa aqui en passant, está lá no interior de Minas, e ele lembra de BH, né, assim como o James Joyce carregava Dublin na cabeça, né, e escreveu lá Ulisses, né, o Dublinenses e tal. Aqui ele vai falar basicamente da criação poética, tem muita metalinguagem, né, muito metapoema, poema que fala de poesia, e esses recortes de BH e cartas imaginárias. Então ele está imaginando, né, cartas, ele está escrevendo para várias pessoas que existem mesmo, amigos, mas são as cartas assim muito surreais, né, para dizer o mínimo. É uma poesia assim, muito boa para performance, né, para você falar em voz alta, então você pode, né, poemas imensos. E já vi performance no lançamento na Quixote, né, lá na Savassi, o autor fez né, as performances e tal. Então é uma poesia muito performática, muito boa de você falar em voz alta. E tem todos esses recortes, né? Ou seja, uma poesia que você vai aprendendo com o poeta. Né? O poeta viveu, sofreu e agora ele vai te ensinar, né? Vai passar um conhecimento além da poesia, né? Então ele vai te ensinar sobre a vida e vai te ensinar sobre a poesia, né? Agora vamos falar de antologias, né? Antologias, vou umas 3 antologias de uma vez. A antologia do Museu Nacional da Poesia, que é da Regina, né? A Regina Mello, ela faz a semente de poesia no Parque Municipal de BH, e aí ela vai fazendo, esse aqui é o sexto, né? É o sexto volume, então de 2 em 2 anos mais ou menos, 2 em 2 anos, né? Ela faz, então apanhado, então é interessante aqui, eu gosto de antologias por isso, porque aqui tem de tudo. Tem gente que já está escrevendo há 40 anos, tem gente que está começando, tem primeiro poema publicado aqui, né? Então você tem encontro de gerações, vários estilos, né? Então vários, poesia visual, poesia romântica, poesia existencial, poesia melancólica, tem tudo. Então é um apanhado cultural de geração, ou seja, eu estou te falando, tem gente que escreveu os anos 80 até gente que está estreando aqui, né? Ou seja, gente está começando a escrever aqui neste livro, né? Então é o sexto, corram atrás, né? Entre no site lá, no Facebook, no Instagram. Essa antologia de ouro é a sexta, né? O volume 6.
Então, com certeza, tem outras 5 pérolas, né? Essa aqui é a segunda que eu participo, né? Tem uma que eu, né? Acho que a segunda que eu recebi o convite da Regina para participar. E ela tem a preocupação, assim, de mostrar, né, vários estilos. Então, ela faz uma seleção, assim, bem pessoal. E ela mostra vários estilos, várias épocas. E o que eu posso mais dizer? Não vou dar muito spoiler, não, né? Não vou dar muito spoiler, não, porque a seleção é da Regina Mello, então tem os critérios dela, né? Eu faria uma outra seleção, mas não estou aqui para criticar o livro, estou aqui para apresentar o livro, tá bom? E essa é a vantagem do livro, você tem vários estilos aqui, então não são só os amigos da Regina Mello, não, tem gente de todo tipo aqui. E ela abre espaço assim, para todo mundo aqui, para, igual eu falei, gente que já está na estrada e gente que está começando, né? Então essa é a vantagem da antologia, né? Por falar de gente na estrada, 25 anos de estrada, tem a Poesia Orbital, que está 25 anos na estrada. Aqui são 4, né, volumes, acho que são uns 20, né? Deixa eu ver quantos volumes são. São uns 20, né? Eu não esqueci de olhar aqui antes, mas acho que são uns 20 volumes. Porque também é um recorde de geração, né? Deixa eu ver aqui, são 20 volumes, né? São 20 volumes, né? Então aqui tem 4. E aí são vários autores, ó. Carlos Augusto Novaes, Mário Alex Rosa, Rogério Barbosa e Wagner Moreira. Tem Marcelo Dolabella, né? Em comemoração, né? Assim, a obra do Dolabella. Vera Casanova, professora, Brenda Marques, né, poeta e tal. Então, ou seja, são vários, né, tipo assim, a Vera Casanova tem 40 anos de carreira, né, professora e tal. E a Brenda tem uns, dos anos 90 pra cá, né, então, 25 anos, né, mesma época da Orbital. Então você vê também que tem para todo mundo, né, assim, abertura de espaço para publicação, né, assim, BH, a questão da... Então é um recorte de geração, né? Ou seja, o pessoal desde os anos 90, muitos são professores universitários, né? São poetas marginal. O próprio Dolabella, né? Desse boom da poesia aqui, do mimeógrafo, né? Poesia marginal, que os anos 80 você vê a explosão de poetas justamente porque todo mundo agora se vira, né? O jeito punk, né? O jeito punk. Se vira, né? Se vira, arruma o seu mimeógrafo, arruma a sua impressora e faça os seus livrinhos, né? Então lá nos anos 90, Poesia Orbital, final dos anos 90, né? Poesia Orbital, nos anos 2000, trabalhou muito isso, né? O pessoal estava começando a carreira, vários poetas que não tinham publicado ainda, gente que estava distribuindo seus poemas nos bares aí há 20 anos, né? E aí publicou a sua obra, então acho interessantíssimo isso aí. Mais uma antologia literária de poemas e contos, né? Que igual não é só poesia, é poemas e contos, é o Arquétipos do Absurdo. Vou gravar um vídeo só, porque eu tô lendo ainda, não acabei de ler, né? Foi lançado sábado agora. Então já li metade, então aguardem semana que vem um vídeo só sobre este livro, que aí é poemas e contos. E aí o negócio é o Kafka, né? Então são poemas e contos surreais, absurdos, né? Arquétipos do Absurdo, é uma criação, organização, Rodrigo Stalin, Gisele Stalin, do Ser Stalin, BH 2024. E aí eles vão reunindo, né, assim, convidaram, né, os amigos e tal, mas fizeram a seleção na internet, no Instagram, no Facebook, e conseguiram 46 autores e publicou aqui, né? Eu mandei um conto para cá, fui aceito. E tem poemas e contos, e aí nós vamos contar, né, fazer uma resenha de contos e de poemas. Mas basicamente assim, são contos do realismo mágico, sem pé nem cabeça, mas é muito interessante que ele te surpreende. Vários contos aqui você vai te surpreende, que aí é a sacada do Kafka, né? Você espera uma coisa, né? É igual os contos do Murakami, igual os livros do Murakami, né? O Haruki Murakami, que o que ele faz? Te surpreende. Você acha que vai acontecer uma coisa, acontece outra, né? Então, essa é uma pegada do Kafka, que você está esperando uma coisa, acontece outra e não te explica também. Como assim, né? A outra pegada do Kafka é a coisa absurda ser jogada na sua cara, né? De forma mais tranquila, aceite isso aí, né? E não te explica nada. Por que aconteceu isso, né? Então, isso pode ser usado no terror também do Lovecraft, né? Já tem vídeo sobre Lovecraft, que é isso, né? Ou seja, o terror do inusitado, do inesperado, do mistério, o absurdo, né? Tem um teatro do absurdo, ionesco, né? O Beckett, né? Esperando Godot, e aqui o absurdo é isso, a coisa tá no cotidiano, o absurdo está no cotidiano, o absurdo está na sua cara e você não percebe os absurdos desfilando pela rua, né? Então os absurdos estão aí desfilando pela rua. E estão aqui no Arquétipos do Absurdo, grande criação, né? Comemorando aí o centenário do passamento, né? Do falecimento do grande escritor tcheco, judeu, de língua alemã, o Franz Kafka, ok? Então são essas dicas aí, né? Antologia, vários poetas, mais antologia e 2 obras de madureza, né? Como diz o Drummond,
obras de maturidade, que é aqui o Rogério Salgado e o Luiz Edmundo Alves, ok? Então, grato pela atenção, 10 minutos de atenção. Muito obrigado, até a próxima.